É hora de opinião, Renato Semensati. Tudo bem? Seja bem-vindo. Primeiro a gente fala do jogo, depois a gente fala de Copa Santa Catarina, Renato, porque tem jogo importante para o Criciúma hoje. Importantíssimo, Rafa, principalmente depois dos resultados de ontem, né? Ou melhor, dos resultados do agregado da rodada, né? Por que eu estou falando de resultado de ontem? Porque com a vitória do Atlético, o Criciúma está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O Atlético venceu o América Mineiro em Minas, chega a 15 pontos, está 1 pontinho atrás do Criciúma. E o Criciúma está a 2 pontos da lanterna do campeonato. Então, esses resultados aí, com a turma de baixo pontuando, né? O Paysandu buscou ponto na ressacada, o Atlético venceu fora de casa o América Mineiro. Esses resultados, eles estão levando a turma ali de Z4 para cima. E o Criciúma é o primeiro ali, está na portinha. Então, se ele fizer uma vitória hoje, a gente vai ver a tabela daqui a pouco, ele pode bater lá no 13º lugar. Mas uma derrota, aí o Criciúma termina a rodada, é o último jogo da rodada, a 1 pontinho de entrar na zona e a 2 da lanterna, o que mostra uma situação extremamente preocupante, até porque o técnico Eduardo Batista tem problemas para esse jogo, né, Rafa? Marcinho está suspenso, não vai para o jogo, e a gente tem até uma provável escalação aqui, Renato, para o jogo, né? A gente vai colocar a provável escalação. Ele me adiantou, na entrevista que nós fizemos na semana, que não era para ir pelo óbvio. O Marcinho está fora, o óbvio seria Léo Alaba ou Jonathan. Jonathan não foi relacionado, Renato. Sequer foi relacionado, né? O Jonathan até hoje não se entende o porquê da renovação de contrato com ele tem sido pouquíssimo utilizado. O Léo Alaba tem aquela questão de atacar, né? É a característica dele, sem marcar, não auxilia na marcação. Como o Criciúma está encarando por aproveitamento o líder do campeonato, acho que o Eduardo tem razão e mais precavido. Mas essa é a formação que você traz aqui, essa me surpreende. Mas com as explicações que você trouxe da conversa, não vai pelo óbvio. O Luiz Henrique foi entrevistado na semana, já jogou aqui nessa função. E aqui no Criciúma mesmo, ele já jogou pelo lado direito. Não na ala, mas já jogou pelo lado direito. Então, tudo me leva a crer que você tem razão, que é o Luiz Henrique quem vai para o jogo. E o Filipinho entraria pela primeira vez como titular também. Esse aí tem uma grande expectativa em cima dele, é muito bom jogador, né? Jogou Série A há muito tempo pelo Sport. Estava num outro time de Série A que é o Juventude. Eu não vou dizer que o torcedor do Criciúma não vai sentir saudade do Marcelo Hermes, mas o Filipinho tem potencial para desempenhar muito bem aí do lado esquerdo. Tem os números de Léo Alaba e Luiz Henrique para a função. Vamos lá. Jura? Os números aqui. Léo Alaba fez 20 jogos, Luiz Henrique tem 12, apesar de menos minutagens. Não sei, o que você analisa dos números aqui? É que ele entrou, embora tenha participado de 12, como titular mesmo, os 3 últimos, né? Ele tinha entrado muito picado, mesmo com o Zé Ricardo, né? Pouco tempo. E o Alaba, até por uma ausência de laterais direitos, até a chegada do Marcinho, jogou mais. Agora, os números, se você dobrar em número de minutos, né? O Alaba tem mais que o dobro E para mim o que vale é isso aqui, é gol e assistência, tá? Então tem que estar 2-2. Então mostra uma performance muito superior do Luiz Henrique. Então, você acha que o Luiz Henrique deve ir para o jogo? Pelo que o Eduardo falou e pelo que o Alaba demonstrou pra gente até agora, eu concordo contigo. Eu vou de Luiz Henrique ali. Vamos para a classificação então, Renato? Mostrar agora a situação do Criciúma é difícil. Se não vencer, vai para a zona de rebaixamento, será ou não? Na próxima rodada, se colocaria na obrigação de vencer a Ferroviária, né? E aí automaticamente passaria. Se vencer, ele bate lá no 13º lugar, né? Empatando, recupera a posição do Botafogo pelo critério de desempate. Agora, se perder, a próxima rodada... Aí é aquela história. Você entra na próxima rodada, o torcedor do Criciúma, meu Deus, eu tenho que assistir o Atlético, o Paysandu, Volta Redonda, o Amazonas. E é um cenário complicado, porque o Criciúma tem vitórias. Ele venceu o Atlético, venceu o Paysandu e venceu o Amazonas. Então, das poucas vitórias, foi com a turma aqui da parte de baixo. O único time dessa parte aqui que ele venceu foi o Vila Nova. O Criciúma carece de um encaixe, o Eduardo sabe disso. Ele teve, né, semana passada, rodando aí nos veículos de comunicação. Está muito sabedor do que tem que fazer. Agora, ele tem um problemaço para resolver, Rafa. Ele tem um zagueiro de 38 e um de 36. Ele tem que tirar um dos dois. Tecnicamente, ele teria que tirar o Rodrigo, que é quem passa um momento técnico pior. Mas o Rodrigo tem toda uma liderança, é capitão do time. Aqui de fora, nós dois aqui, não, tem que tirar o Rodrigo, tá falhando demais nos gols, tudo mais. Mas lá dentro, no vestiário, não é fácil. Então o Eduardo está numa tarefa complicada. Agora, hoje, precisa pontuar. Tem que pelo menos fazer um pontinho, interromper a sequência de derrota ou interromper a última derrota que sofreu em casa pro Avaí. Vinha numa sequência muito boa. Goiás não é nenhum bicho-papão, não, tá? O Atlético foi lá e ganhou.
né? Então, dá para ganhar? Dá para ganhar. Ah, ele vai jogar fechadinho lá por um ponto? Não, o Eduardo não joga fechado. A gente viu a formação do time dele, sempre com 2 alas, no meio 5 jogadores, atacando o adversário também. O que não está errado. Agora, o que bota pressão é a situação de tabela que a gente mostrou aí agora há pouco, né? Uma última informação, Renato. No sábado ele fez um treino fechado, mas a informação que eu tenho, ele treinou com o Felipe Matheus no lugar do Diego Gonçalves também. Felipe, mas aí já é uma formação mais precavida, né? Felipe, para fechar ali daquele lado esquerdo, ele faz muito bem. Seria ótimo contar com o Felipe Matheus. Tomara que ele já possa, de início para esse jogo com o Goiás, vai ser espetacular. E aí ele vai ganhando alternativas, né, Rafa? Daqui a pouco ele tem o Jean Carlos numa condição física melhor, tem o Gustavo Maia também, que é um jogador que chegou, o Borassi vai abrir a janela, ele vai poder colocar. Então, peças, inclusive o técnico do Avaí, o Jair Ventura, sábado passado no Clube da Bola, uma entrevista com o Heitor, ele falou, não, o Criciúma fez uma janela, o Criciúma não vai ficar lá embaixo, na parte de baixo da tabela, então a gente tem que pontuar o mais rápido possível. Então, a leitura de quem está de fora é que o Criciúma, com o grupo fechado, vai ter muito potencial. A questão é a seguinte, quanto tempo vai demorar para encaixar esse time? Muito bem. Amanhã a gente fala mais do jogo, Renato. Valeu. Até lá. Um abraço.